senti de deixar essa live gravada também para quem não pôde ou não puder estar presente, que eu avisei há pouco tempo, né? Mas bora lá. Bom, tô passando aí por esse processo de transição interno intenso. Achei que era uma transição profissional que estava acontecendo na minha vida, mas eu vi que é uma transição a nível de propósito de vida mesmo, uma transição espiritual, onde muitas coisas estão se apresentando para mim, de máscaras que eu fui criando, como todos nós criamos ao longo da nossa vida, né? Que precisavam ser vistas para eu parar de usar essas máscaras e estar cada vez mais alinhada com o meu eu divino, com a minha verdadeira essência. E eu venho pedindo muito, muito, muito para Deus para que eu possa ser cada vez mais um canal aqui nessa existência. A Debs que está aqui, ela também é uma pessoa que está buscando esse caminho, né? De servir cada vez mais a Deus, que a gente entendeu que é isso que a gente veio cumprir aqui nessa existência, né? Ser esse canal, essa oportunidade, assim como muitas pessoas são para nós, oportunidades de expansão, a gente também ser aí na vida de outras pessoas. E eu venho buscando muito isso, né? Muito, muito, muito. Então, pra gente ser este canal e ter um alinhamento cada vez mais com o nosso propósito, com a nossa essência, isso requer que a gente olhe muito para as nossas sombras e entenda que certos comportamentos que a gente tinha, limitantes, já não combinam mais com esse ser que nós estamos ansiando em ser. E aí requer que a gente lide de frente com os nossos sofrimentos, com as nossas limitações, cure isso, transmute isso para se aproximar cada vez mais da nossa essência de luz, da nossa essência divina. Então, diante disso, né, eu vou fazendo mais lives assim aleatórias, que eu entendi hoje numa meditação que eu fiz que não são aleatórias, que todas elas serão preparos para mim. Então, essa live eu senti hoje mesmo de fazer, por isso que eu chamei vocês aqui para falar sobre. E qual o intuito da live de hoje? É para falar sobre resultados, mas não como atingir resultados nas nossas vidas, é para falar sobre quando a gente não está tendo um resultado que nós queremos nas nossas vidas, que existe um propósito para isso estar acontecendo. Por mais que muitas vezes a gente fique revoltado, frustrado, triste por não ter esse resultado, seja um resultado profissional, seja um resultado no teu relacionamento, se a gente ainda não está tendo aquilo que a gente quer, que o nosso ego julga que a gente deveria estar tendo, é porque Deus está nos preparando para receber algo que talvez nem a nossa mente acredite que nós podemos receber, ou de fato nos preparando para que quando a gente receba isso que a gente tanto quer, se está conectado com a nossa alma, com o nosso coração, nós tenhamos como sustentar isso que nós queremos receber. Então, só para compartilhar com vocês, por exemplo, esse momento profissional que eu estou vivendo na minha vida. Minha linda Andressa, seja muito bem-vinda. Acho que também vai gostar bastante dessa live. Fica aí. Nathalie, seja muito bem-vinda também. Eu estou passando por essa transição profissional, né, de atendimento, de comunicação, de tudo. Me joguei aí na sabedoria da incerteza. Me lancei que eu ia parar em algumas situações, mas não sabia qual era o meu próximo passo. E as respostas que eu gostaria de ter para fazer essa transição, elas não começaram a vir. Mas começaram a vir muitas sombras minhas que eu precisava olhar. E que eu entendi que se eu não olhasse para essas sombras e não curasse essas sombras em mim, eu não teria como sustentar o meu próximo passo profissional. E quando eu entendi isso, que faz pouco tempo, porque as sombras começaram a vir, os padrões, os comportamentos limitantes, os medos, dói, né? Porque quando a gente lida com as nossas limitações internas, vem muito desconforto. A gente muitas vezes não sabe nem como lidar com aquilo. Só que isso são padrões que já existem dentro da gente há muito tempo, só que nós não estávamos presentes para o quanto aquilo era limitante. E aí quando a gente deseja dar um próximo passo na nossa jornada e para um próximo nível, a gente vai ter que olhar para certos padrões que nos impedem de chegar lá. E aí, gente, quando eu trouxe umas coisinhas anotadas, hoje foram várias anotações, eu vou ler, vou me permitir ler, porque isso era uma coisa que eu não me permitia jamais em live. Até tinha um roteirinho, alguma coisa, mas eu pensava, olha só as máscaras que a gente vai usando. Imagina se eu vou ler alguma coisa em live, né? Vai mostrar que eu não tenho domínio, que eu não sei o que eu quero falar pra vocês, mas hoje eu vou me permitir ler, sim. É isso que eu canalizei durante minha escrita intuitiva. Quando uma coisa não acontece da forma ou na hora que queremos, não significa que aquilo não é para nós ou que não vamos conseguir. Deus está sempre nos preparando, sempre cuidando para que estejamos prontos para receber aquilo que conseguiremos sustentar.
Daí eu quero compartilhar uma história minha e do Rodrigo, tá? Quando eu e o Rodrigo, a gente veio pra Floripa, a gente criou todo um planejamento. Deus está nos preparando, é isso aí, Debs. A gente idealizou tudo como iria acontecer, porque a gente recebeu um chamado do nosso coração que a gente tinha que vir morar perto da natureza, na praia. A gente sentiu isso quando a gente passou uns dias no Farol de Santa Marta depois da pandemia. E em janeiro, quando a gente teve Covid, teve a virada de chave que estava na hora de a gente sair da selva de concreto de Porto Alegre e vir para cá. E aí as coisas começaram a acontecer, a gente achou aparentemente o apartamento que a gente queria. E aí a gente idealizou, uau, tá tudo acontecendo, as coisas estavam realmente fluindo com facilidade. E eu e ele, a gente decidiu dar um passo importante na nossa vida quanto casal. Vivi, seja muito bem-vinda também. E a gente resolveu fazer um investimento, comprar o nosso primeiro imóvel. Até então, eu e o Rodrigo, a gente morava de aluguel. Eu morava 5 anos com o Rodrigo de aluguel. E o Rodrigo sempre que morou sozinho, né? Desde os 18 anos ele saiu de casa, ele morava de aluguel. E a gente sentiu de dar esse passo importante nas nossas vidas, de fazer essa aquisição. E aí compramos o nosso apartamento, começamos a mobiliar. E aí a ideia, né, da compra da mobília já era em seguida a gente começar a expandir a nossa família. A ideia era sermos pais já o ano passado. E aí, como as coisas estavam fluindo, né, a gente achou o AP que a gente conseguiria pagar dentro do financiamento que nos cabia. Ele tinha aparentemente as características que a gente queria. O financiamento saiu e quando a gente foi se mudar para esse apartamento que a gente está morando até agora, as coisas começaram a sair fora do que a gente tinha planejado, pessoal. A gente começou a ter vários problemas com o apartamento, que fugiram totalmente da nossa expectativa. A gente teve que lidar com pessoas que mexeram muito com os nossos valores. E nisso, as nossas sombras começaram a vir. Foi um processo bem pesado, primeiro, porque mexeu com questão financeira, né? Naquele ano, eu estava muito focada em querer ser mãe, eu já estava recebendo muitos chamados espirituais que isso ia acontecer. E eu queria muito que meu negócio deslanchasse. O ano passado era 2021, eu estava desde 2018, né, trabalhando dentro disso que eu trabalho, alinhado ao meu propósito, mas eu não conseguia deslanchar financeiramente com o meu negócio. E eu queria muito fazer dar certo porque eu sentia que era importante isso para mim, para eu viver essa maternidade, né? Então era um momento que a gente estava saindo da nossa cidade, de um lugar estável que a gente estava, né? Não precisava se preocupar com decoração, com nada. O Rodrigo tinha pedido demissão da CLT para começar a empreender. Então ele estava começando um negócio do zero, saindo da estabilidade da segurança financeira, eu buscando, né, me deslanchar no meu negócio. Então a gente estava colocando muita energia nisso. Então a gente ainda tinha acabado de assumir um financiamento alto. Para quem não estava ali com uma segurança financeira, e até dentro do valor do imóvel que a gente pegou, era um financiamento alto, tá? E esse apartamento que aparentava ser o apartamento dos sonhos, pessoal, acabou se tornando para nós ali naquela época um pesadelo. E a gente não conseguia mais sair da confusão que a gente estava vivendo, sabe? Foi uma coisa que nos impactou muito, inclusive na nossa vida como casal. E aí foi nesse ano, né, diante de todas essas dificuldades que a gente estava vivendo, das expectativas não serem atendidas, do nosso relacionamento estar sendo impactado, que eu resolvi me aprofundar na espiritualidade. Eu já vinha buscando isso, né? Mas o ano passado, diante desse caos, eu senti que se eu não entregasse a minha vida a Deus, e aí que eu comecei a me aproximar mais de Deus, não ia ter saída, sabe? Porque eu via que o Rodrigo, principalmente, e hoje, né, a gente chama consciência sobre isso também, que a espiritualidade estava pegando pesado nos processos dele. Como diz o Edinho, nosso mestre espiritual, algumas das gurias conhecem ele aí. O Rodrigo estava só tirando as poeiras, né, das curas que ele precisava. E aí a espiritualidade começou a pegar intensamente, como eu já vinha há muitos anos buscando as minhas curas, mas não que eu estava curada, né? Eu tava com uma consciência um pouco diferente. E aí, nesse momento que eu comecei a me conectar muito com a espiritualidade, eu comecei a ter muitas percepções, assim, né? Eu comecei a perceber que eu precisava me entregar nesse caminho espiritual para confiar mais em mim, para confiar mais em Deus. E eu comecei a entender que aquilo que Deus estava nos trazendo, porque sempre é Ele, gente. Por mais desafiadora que seja a situação que a gente esteja vivendo e a gente questione, sempre é Ele que está nos trazendo para nos preparar.
E ali naquelas minhas conexões espirituais, quando eu fiz a leitura do Plano de Alma, não sei se a Edna tá aí ainda, ela também é leitora do Plano de Alma, eu aprendi que eu tinha um talento, né, um dom, que era de canalizar mensagens espirituais. E eu comecei a me abrir para receber esse talento. E aí nas minhas meditações eu comecei a receber mensagens sobre esses processos que a gente estava passando. E ali eu entendi que tudo isso que estava acontecendo nas nossas vidas é para que a gente se preparasse para essa missão que a gente queria viver como pais. E eu sempre tive muito claro dentro de mim que eu e o Rodrigo, a gente vinha para ser pais, né, com uma consciência diferente. Não era ser pais como muitas pessoas que nem sabem por que são, sabe? Que a gente tinha um propósito em construir essa família, sabe? A gente tinha um porquê em estar dando esse passo. Não era só por um protocolo social, por um checklist da sociedade. Talvez ainda não estava claro muito, mas era para formar uma família, sabe? E com um porquê diferenciado. Então, se a gente tinha esse porquê, né, dentro de nós, de criar uma família, de trazer uma alma para esse mundo, não só para cumprir um checklist, Deus estava preparando para que a gente curasse sombras que estavam aparecendo nesses processos, que poderiam estragar, né, o nosso processo quanto família, e também para que a gente fortalecesse os nossos valores quanto instituição família. Só que para isso, para essa consciência vir, a gente teve que passar por todo esse caos. E aí, gente, então, deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Tá. Então foram meses muito difíceis também que a gente passou aqui, onde a gente não pôde morar por 3 meses ou um pouco mais nesse apartamento. A gente estava pagando financiamento. O juro que a gente escolheu lá no início do ano para fazer o financiamento, ele parecia ser um juros que não seria tão forte, tão alto assim, só que com a mudança ali da economia, esse juro que não parecia ser tão alto começou a impactar muito, as nossas parcelas começaram a aumentar por mês, 300, 400 reais. Então, de um valor que era pra gente estar pagando, a gente começou a pagar, tipo, poucos meses, 1.500 reais a mais. E fora que a gente não tava podendo morar nesse nosso apartamento, a gente teve que começar a pagar Airbnb. E nisso, as contas, né? E eu passando por essa busca de deslanchar, o Rodrigo fazendo a transição dele para um novo negócio, a gente começou a ficar muito apertado financeiramente. Daí a nossa mãe acabou me acolhendo, só que a minha mãe, né, acabou me acolhendo, nos acolhendo, só que a minha mãe também tá passando por um processo de mudança e também tá passando pelos processos dela. E a gente acabou morando 2 meses com a minha mãe. Só que pensem, né, pessoal? Eu e o Rodrigo, a gente já morava 5 anos juntos, morar com a sogra num apartamento, mais 2 cachorros. O Rodrigo mora fora de casa desde os 18 anos. Não foi um processo tão intenso, não sei se é tão fácil de lidar, não sei se a minha mãe tá aí ainda, mas ela também passou pelas questões dela nessa mudança, né? E assim foi, pessoal. E aí, foi um período bem desafiador, onde a espiritualidade nos pegou de jeito, a gente não restou outra alternativa, senão a gente se entregar, porque a gente estava ali passando por uma grande provação de Deus, a gente realmente estava comprometido com a nossa evolução espiritual e com a missão que a gente queria assumir, né, em breve como pais. E aí, o que eu percebi, né? Que Deus, ele sempre soube que a gente queria assumir essa missão para trazer essa alma dentro desses valores. E esses valores precisavam ser, então, solidificados primeiro dentro da gente, para a gente passar para alguém. E eu sabia que tudo isso ia dar certo. Dentro de mim, eu tinha uma fé muito grande que a gente ia conseguir passar por isso. Embora, em alguns momentos, eu me questionasse. É normal, quando a gente não está conseguindo atingir um resultado nas nossas vidas, a gente questionar se a gente vai conseguir isso. Então, em alguns momentos, eu oscilava entre fé e falta de fé, mas eu tinha lá dentro de mim uma coisa muito forte, embora as oscilações, que a gente ia conseguir isso. E hoje a gente venceu isso, né? E hoje, depois de muitos desafios quanto casal, a gente está aqui. A gente logo vai sair desse apartamento, graças a Deus, que nós entendemos que ele foi um degrau só. E eu tô grávida agora num momento muito tranquilo da nossa relação, onde a nossa relação ela foi para um outro nível espiritual e um outro nível energético. E eu senti de compartilhar essa história com vocês, porque se o ano passado a gente tivesse sido pais e mães, eu acho que a gente teria passado por isso de uma forma muito diferente. Quando a gente olha para todos os processos de cura que eu precisei passar, e o Rodrigo também, nós éramos outras pessoas, com outro nível de consciência. E talvez aquelas sombras que existiam dentro de nós fossem nos atrapalhar com certeza, quanto casal, quanto pais.
E por que eu tô falando isso, né, pessoal? Porque Deus tá nos preparando o tempo inteiro. Ele sabe do nosso propósito aqui. E Ele sabe o que é melhor pra gente. A gente que duvida, a gente que resiste em acreditar que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, porque não era pra ser, porque não tem que dar certo mesmo, tudo dá errado nas nossas vidas. Mas se a gente olhar sobre uma outra perspectiva as situações adversas das nossas vidas, entender que tudo isso é um preparo para o nosso próximo nível, a gente começa a lidar com os desafios de uma forma diferente. Então, eu quero dizer hoje para vocês nunca duvidarem dos planos de Deus. Eu sei que a nossa mente controladora, ela resiste, sabe? E eu sei porque eu sempre tive uma mente muito controladora, de querer as coisas do meu jeito, na minha hora, que as pessoas agissem da forma que eu achava certo. Isso me trouxe muitos problemas de relacionamento, de comunicação. E eu tô aprendendo a soltar. E é um processo, sabe? Porque dependendo das dores que tu tem dentro de ti, a tua mente ela vai ser mais controladora ainda, porque tu não quer sentir as tuas dores emocionais. E essa necessidade de controle é uma proteção que tu tem dentro de ti. Porque se as coisas saírem do jeito que tu quer, tu não vai sentir as tuas dores. Pode ser escassez, pode ser a certificação de que tu não é boa o suficiente. E aí se as coisas saem como tu quer, então eu sou boa o suficiente. Se tu ganha o dinheiro que tu quer, então não vai tocar na minha dor da escassez, sabe? Mas se tu tá vivendo a escassez, se tu tá vivendo que os resultados que tá tendo não é do jeito que tu quer, tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Que significa que tu tem que olhar pra dentro de ti. E aí isso é uma outra coisa que eu escrevi aqui, sabe? Se tem alguém que quer o teu bem de verdade, se tem alguém que se preocupa com o teu crescimento e a tua evolução de verdade, se tem alguém que se importa de verdade contigo, é ele. Se tu ainda não conquistou aquilo que tu tanto quer, e esse desejo vem do teu coração em conexão com a tua alma, Deus apenas está te preparando para que tu esteja preparada para sustentar isso dentro de ti. Mas se tu entender que as coisas deram errado, se vitimizar por isso, se revoltar, desistir de lutar, tu vai ficar parada no mesmo lugar, na mesmice, só acumulando angústias, frustrações, raiva, revolta, inveja. E aí tu vai começar a agir através da tua dor na vida. E como é que tu é quando tu age através da tua dor? Talvez nem tu tenha consciência do tamanho da maldade que existe dentro de ti quando tu passa a agir através da tua dor. Como é que eu posso perceber, Paola, que eu estou agindo através da minha dor? Quando tu não tá dando o teu melhor para as pessoas, não só para as pessoas, mas para ti também. Quando tu tem uma comunicação mais agressiva, quando tu tá se colocando num papel de vítima, quando tu manipula inconscientemente ou não as pessoas para ter aquilo que tu quer, quando tu tá sentindo inveja. E pessoal, tudo isso que eu tô falando de vítima, de inveja, de comunicação violenta, né? Uma comunicação agressiva, não entendam isso como que vocês são essas pessoas. E não entendam que isso é um defeito teu. Não tem nada a ver. E que isso é pecado, como muitas religiões fazem a gente acreditar que é. Esses são comportamentos que nós acabamos desenvolvendo para nos defender das nossas dores, daquilo que tá doendo dentro da gente. Quando eu falo maldade, não é no sentido pejorativo que tu é má. Porque todos nós temos um nível de maldade dentro de nós, que são conectados com essas dores emocionais que a gente guarda dentro da gente. A maldade que eu quero falar aqui, que foi um conceito que eu aprendi com o Prem Baba, são essas dores que a gente tem, que nos fazem agir através delas. E não agir através da nossa essência de luz e de amor. E quanto mais eu nego as minhas sombras e olhar para dentro de mim, quando eu tô conectada, quando eu tô vivendo um processo desafiador, mais eu vou agir através dessa maldade. Então eu vou trazer uma vulnerabilidade, mais uma aqui para vocês. A minha comunicação, ela sempre foi um desafio para mim. Eu até no último curso que eu fiz de comunicação e oratória, eu trouxe isso para as pessoas, compartilhei nessa vulnerabilidade minha. Embora seja um dos meus maiores talentos, ou quem sabe o meu maior talento, a minha comunicação com as pessoas sempre foi um desafio. E eu percebi que eu tinha uma comunicação muito agressiva com as pessoas quando elas não atendiam as minhas necessidades. Por quê? Porque eu acabava agredindo, né, nessa comunicação agressiva, violenta, manipuladora, para conseguir aquilo que eu queria. E quando eu conseguia aquilo que eu queria, eu estava amenizando uma dor emocional minha. Só que eu podia estar magoando, como eu magoei muitas pessoas. Então, olha que louco, o meu maior talento foi o meu maior desafio nessa existência, a comunicação.
E aí era fruto dessas dores que eu tinha dentro de mim. E isso talvez possa acontecer na tua vida, quando tu se omite em manifestar uma opinião tua, quando tu deixa de agir em direção ao que tu quer, porque tu tá dentro das tuas limitações, sendo vítima, ai, nada dá certo comigo, eu nunca vou conseguir ter tal resultado, ou quando tu tá, enfim, cada um vai ver isso de uma forma, né? Se achando, por exemplo, que a vida é injusta contigo, porque todo mundo tá tendo resultado, ainda mais que tu fica se comparando aqui nas redes sociais, menos tu. O padrão vítima é um padrão muito forte que a maioria das pessoas tem e nem percebem. Porque o vitimismo nem sempre vai estar escancarado, do tipo, ó céus, ó vida, mas tá simplesmente nessa tua falta de acreditar, né? De comparar. Ai, a vida de todo mundo tá acontecendo, menos a minha. Ai, tudo dá certo na vida das pessoas, menos a minha. Ai, a minha vida sempre foi muito, muito, muito difícil. Cara, a vida de quem não foi difícil? Todos nós aqui tivemos nossos níveis de dificuldade. Para nossa criança, para cada criança doeu de uma forma a nossa criança interior. E quando eu vou nesses cursos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e os meus atendimentos que eu faço, né, ouvindo a história de vida de cada ser humano, todos nós temos questões intensas dentro da gente. Porque todos nós que estamos aqui nessa existência tivemos que passar por dores emocionais, por despertar da nossa alma. A tua alma, ela não veio aqui porque ela veio viver só good vibes, só coisa boa, só uhul, eu nasci num ninho só de amor, não. Teve muita dor, muita expectativa que não foi atendida dentro de ti. E isso aconteceu tão somente com o propósito de despertar as dores que a tua alma veio transmutar aqui nessa existência. Então, isso é um processo sem fim aqui. Esse é o teu propósito de vida. Passar por esses desafios que a tua alma veio passar aqui, para que tu cure, né, as tuas dores e as situações desafiadoras que te acontecem, que tu pode vivenciar através de um resultado que tu não atingiu na tua vida. Isso acontece porque tu precisa olhar para essas dores. Que quando tá tudo bem, quando tá tudo acontecendo como a gente quer, a gente não vai olhar para as nossas limitações, porque a gente tá ali, uau, tá tudo dando certo. Então, quer ir para um próximo nível, né, da tua vida, no relacionamento, num profissional, peraí, para tu ir para lá, tu vai ter que passar de fase. E aí, passar de fase vai requerer olhar para as suas limitações que te impedem de passar de fase. Eu encaro muito a vida como um game, é um videogame. A gente tá ali na primeira fase, vivendo, né, passa os obstáculos, nananã. E aí, se a gente quer ir pra essa segunda fase, a gente vai ter que vencer muitos obstáculos e até um chefão ali daquela fase. E aí, pro próximo nível, a gente vai lá, vai fazendo, vai passando os obstáculos, vai ter que passar por mais um desafio. E tudo isso vai nos fortalecendo para que a gente vá pro próximo nível. Para mim, esse é o significado hoje de sucesso. Não é o que a sociedade diz aqui. Número de seguidores, mais e mais dinheiro, mais e mais trabalho. Talvez isso sejam consequências de tu estar trilhando o caminho de alinhamento com o teu propósito. Mas hoje eu entendo, e cada vez mais eu estou internalizando dentro de mim, que o meu sucesso está dentro das minhas curas. Dentro de eu viver um alinhamento maior com Deus, de eu me colocar cada vez mais em disposição da vida de Deus para servir, e olhar para dentro de mim, por que eu não cheguei nesse lugar que... Não é eu chegar nesse lugar. Por que eu ainda não consegui passar de nível em algum resultado que eu quero na minha vida? E curar essa limitação. E essa cura, ela pode acontecer através de um profissional que vai nos ajudar. Através do silêncio, da meditação, que vem uma expansão de consciência. Cabe a nós entendermos, dentro da nossa jornada, como nós vamos buscar essas curas. Agora, não cabe a nós esperar que essas curas aconteçam de forma mágica. Porque ir atrás, agir em direção ao que a gente quer, para que a gente se cure, evolui, esse é o nosso livre-arbítrio. Ou a gente pode ficar esperando que alguém, um mago, venha e transmute a nossa questão, e isso não vai acontecer, daí tu vai ficar estagnada onde tu tá, ou tu vai atrás de vencer esse desafio. Então, cada objetivo teu que não aconteceu como tu queria, seja na forma ou no tempo que tu queria, saiba que não aceitar isso é um julgamento do teu ego que quer controlar tudo. Um julgamento da tua mente controladora que acha que sabe mais que Deus.
Agora, se tu entende que o que não aconteceu como tu queria ou na hora que tu queria é um convite para tu olhar para dentro, para perceber onde tu precisa evoluir para chegar onde tu deseja, tu vai estar em harmonia com a vida, vivendo o teu propósito, que é a tua jornada espiritual e de evolução. Descobrindo os aspectos que tu ainda precisa curar em ti para chegar nos objetivos que a tua alma anseia. Mas saiba que a tua alma não anseia por mais sucesso, mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, mais poder, mais trabalho e uma aparência física melhor. Porque nada disso é tu. A tua alma anseia para se aproximar cada vez mais da tua essência divina. E esses desejos, né, que a gente tem, mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento, mais trabalho, mais poder, esses são desejos do nosso ego. Uma busca compulsiva para preencher um vazio, um buraco que tem dentro da gente. E aí, quando a gente vai se aproximar da nossa essência, né, da essência da nossa alma, que não tem nada a ver com essas buscas aí de mais dinheiro, mais trabalho, mais sucesso, de ter uma agenda lotada, né? Como eu já fui essa pessoa. Tu te liberta dos condicionamentos limitantes da tua mente que tu desenvolveu. Então, tudo isso significa que ter reconhecimento, ter mais dinheiro, ter mais trabalho, estar bem fisicamente, ter mais sucesso, isso é ruim? Que a gente não deve ter? Não. Mas não é isso especificamente que a gente veio buscar aqui. Esse não é o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida é ouvir os chamados do nosso coração em conexão com a nossa alma, ir atrás desses objetivos, descobrir o que mais devemos curar dentro de nós para nos aproximarmos da nossa essência divina que veio agir e servir a Deus. Talvez como consequência dessa jornada espiritual, teremos mais dinheiro, mais sucesso, mais trabalho, mais reconhecimento. Mas não se apegue a isso. Isso é apego do ego para buscar um sentido de eu aqui nesse plano material, por tu ainda não ter te reconectado com teu eu divino. Solte, pois isso pode ser ou não uma consequência. A sociedade já definiu o que é sucesso na vida das pessoas. E talvez tu esteja sofrendo atrás disso, como eu me deparei com isso semana passada. Eu já vinha com os questionamentos, será que esse sucesso que eu vejo aqui nas redes sociais é pra mim? Será que eu tenho que fazer tudo isso que eu tô vendo as outras pessoas fazerem? Começou a doer em mim. E eu pensei, não. Talvez eu não seja a pessoa que vai produzir e tá aqui nas redes sociais todos os dias. Talvez não seja essa pessoa. E tá tudo bem. Então eu preciso encontrar meu caminho. Talvez eu seja uma pessoa que vai vir, mas não vai ser sempre, que não vai estar toda hora expondo. E aí a nossa jornada de descobrir, a gente tem modelos, referências. Ah, massa, mas a gente não precisa viver o que essas pessoas vivem. Porque a gente nunca sabe se aquele sucesso que aquelas pessoas estão tendo está em conexão com a alma delas ou também uma projeção do ego. E o quanto o bastidor daquela pessoa dói nela ou é prazeroso para ela. Então, os nossos parâmetros de comparação, eles muitas vezes são equivocados. E a gente não tem que se comparar. A gente tem que encontrar o nosso caminho aqui. E viver aquilo que faz sentido pra gente. Pra mim, gente, tá ficando cada vez mais claro que estar com a minha família, como eu compartilho com vocês, os meus cachorros, o meu marido na praia e o meu filho agora, né? Me dá sentido de vida. Me dá um porquê estar aqui. E muitas vezes eu abri mão disso porque eu tinha que trabalhar. Várias vezes o Rodrigo me convidava, vamos pra praia. Não, tem que trabalhar. E isso foi nos afastando quanto casal, porque esses momentos que são super valorosos pra gente, eu tava nessa coisa de produzir. E a vida foi começando a me parar, impactou minha saúde. Problema de tireoide, dormir pouco, pra eu olhar pra dentro. Eu continuei forçando até semana passada. E mais uma vez, sexta-feira a vida me parou. E eu comecei a entender, cara, eu preciso parar. Não é parar de trabalhar, mas eu preciso encontrar o meu ritmo de trabalho,
alinhado com o ritmo de trabalho da minha família, que vai ser diferente do ritmo de trabalho da outra família e da outra alma, que talvez tenha uma alma que seja muito mais do produzir. Eu achei que eu era essa pessoa. Quando eu estava extremamente conectada com a minha energia masculina. E agora eu estou passando por um processo onde eu vou me tornar mãe, estou me tornando mãe. E aí a energia feminina está gritando. Só que eu no fazer, não deixo essa energia feminina se manifestar. E quem disse que eu tenho que fazer? Onde eu modelei? Mamãe sabe, né? Minha mãe tá aí, sabe. A gente conversa muito sobre isso. E tá tudo bem dentro da família que eu fui criada, dentro da realidade que a minha mãe e meu pai viviam. A minha mãe encontrou essa alternativa de ser essa mulher forte, matriarcal, mas não é a minha realidade, isso é a vida dela. Qual é o modelo que tu tá replicando que talvez te afaste da tua essência? Qual é o modelo que tu insiste em reproduzir que tá fazendo com que a tua alma viva algum desconforto? Olha para isso. Nós somos feitos de modelagens. A gente modela desde o momento que a gente está na vida intrauterina dos nossos pais. Padrões. Se tu nasce num útero, né, desenvolvido num útero de uma mulher que fazia, ou que sentia tais e tais coisas, muito possivelmente ali tu já começou a dar alguns significados do que era a vida. Isso tá no teu inconsciente, mas não é tu. Era ela, tua mãe. Depois vai pra família, vem o pai, vem o irmão, os irmãos. E aí tu começa, no teu sentimento de inadequação, buscar modelar essas pessoas do que é certo e errado. E a vida vai te fazer toda hora convites para tu desconstruir essas máscaras. Que são essas máscaras de quem tu acreditou que tu deveria ser, que criam as tuas sombras, as tuas limitações. E quando a gente fala de se alinhar com o nosso propósito, a gente vai ter que desconstruir isso. Para que a gente entenda cada vez mais qual é a nossa essência, qual é o nosso caminho aqui nessa existência. E não é um processo fácil. Não é. Então a sociedade já definiu, né, o que é sucesso na vida das pessoas. E talvez tu esteja sofrendo atrás disso. Mas será que o que a sociedade diz que é o sucesso para sua alma, é o que tu veio cumprir aqui? Pode ser que tenha servido por um tempo. Mas se tu já despertou, talvez não vai mais servir. E caberá a ti seguir apenas o caminho da sua evolução. Saindo da inconsciência, da luta desenfreada por chegar em algum lugar que a tua mente julga que tu tem que chegar, a ponto de fazer com que tu não aceite estar onde tu está. Isso é uma coisa que eu vivi muito também, uma não aceitação a eu estar onde eu estava. Achar que eu tinha que ter mais dinheiro, mais sucesso, mais seguidores, porque eu idealizei, eu projetei isso. Processo que eu vivi ano passado com o Rodrigo, onde veio a revolta. Tava tudo perfeito, apartamento, a gente ia construir nossa família, e daí depois a gente começou a dar tudo errado. Quando a gente entra nesse julgamento de que tá errado o que tá acontecendo com a gente, é o ego. Porque tudo é perfeito como é. Deus está no controle das situações onde quer que a gente esteja. E se não está acontecendo aquilo que a nossa mente julga ou julgava que deveria estar acontecendo, é porque Deus está nos preparando. Ou nos preparando para a gente se alinhar ainda mais ao caminho do nosso propósito, ou nos preparando para a gente receber, conseguir sustentar aquilo que a nossa alma anseia, onde a nossa alma deseja chegar. Pode ser os dois. Porque às vezes aquilo que a gente acha que a gente quer é um desejo do ego. Não está conectado com a nossa alma. E aí Deus vai afinando o caminho. Mas se eu resisto, se eu me revolto, lembra? Se eu me frustro, eu fico estagnada, na mesmice. Agora, se eu olho para dentro, opa, peraí, o que eu preciso desenvolver em mim? O que é essa situação limitante, desconforto, falta de resultado, por que isso está se apresentando na minha vida? Não é sobre o fulano, não é sobre essa galera que despertou que confrontou com os nossos valores o ano passado, né, aqui com a situação do apartamento. Não era sobre eles.
Eles só foram um instrumento que Deus colocou nas nossas vidas pra gente olhar. A tua falta de resultado no teu profissional não é sobre isso. Opa, o que existe aqui dentro de mim que eu preciso olhar, afinar, curar, transmutar para eu chegar nesse lugar profissional? Agora, eu vivi isso recente, estou vivendo. Eu acho que eu já estou passando desse nível também. O que eu acreditava sobre sucesso, eu estou ressignificando. Eu vi que muito do que eu batalhei tinha ego. E eu não tenho vergonha nenhuma em trazer isso para vocês. Porque eu tenho um valor muito forte aqui com vocês, que é a honestidade. E a ficha caiu recentemente. 2 dias atrás, 3 dias, 2 dias, sábado, agora sábado. Eu já tava vindo pra consciência. Opa, será que esse sucesso é o sucesso que eu quero? Minha alma questionando. Mas o ego mantinha. É isso. Aí eu vi uma aula do meu mentor de propósito de vida. E ali ele trouxe essa questão, aquela aula serviu perfeita pra mim. Sobre esse sucesso que a sociedade já determinou que é sucesso pra todos nós. E eu disse, caralho, eu tava nesse lugar. E Deus não quer que eu sirva pra Ele, né? Se venha executar o meu servir, que eu me peço, né? Eu me coloco à disposição da tua vida para que eu seja esse canal na vida das pessoas. Então, quer ser esse canal? Tá? Peças serão atendidas. Será atendida. Quer ser esse canal? Então, desconstrói. Não é no ego que tu vai conseguir isso. É na essência. E aí, talvez, não vai ter número de seguidores que tua mente acha que tem que ter. Não vai ter o faturamento que a tua mente acha que tu tem que ter. Quem disse que tu tem que ter esse faturamento? Quem disse que tu tem que ter esse número de seguidores? Quem disse que tem que ser para X mil pessoas? Quem disse? Pode ser que isso aconteça. Mas quando é nisso que tu tá olhando e focando, tu tá focando no lugar errado. Falo por experiência. E aí, essa necessidade de ter o faturamento, de ter os números de seguidores, do teu tal sucesso que essa sociedade diz que a gente tem que ter, isso é para preencher vazios. Dores emocionais, falta de reconhecimento. Daí não é a falta de reconhecimento dos outros, é o que tu sentiu na primeira infância. Daí o faturamento não é para preencher, porque às vezes tu já tem o que tu tem hoje já te faz viver. Mas é o medo da escassez. Eu lembro dos 2 dígitos. Falo dos 2 dígitos com a Eurinha. E aí, galera, quer ir pro próximo nível espiritual? Vai lidar com as sombras. Acredite, você está exatamente onde você tem que estar. Acredite, aceite o que você está vivendo. Olhe para dentro e descubra o que te impede de evoluir. Qual convite Deus está te fazendo ao olhar? Onde você precisa se curar e evoluir para se aproximar cada vez mais dele, da grande meta. Eu ouvi isso, a grande meta, acho que foi do Prem Baba. E eu tenho entendido cada vez mais, pessoal, que a nossa grande meta é essa. Não é esse status, não é esse poder, não é esse dinheiro, não é mais trabalho. Isso tudo é o que a sociedade diz, é o que nosso ego bota na nossa cabeça pra gente extrair o nosso valor pessoal também, pra amenizar as nossas dores emocionais. Mas a grande meta é se aproximar dele, de Deus. E isso tá cada vez mais claro pra mim e é uma coisa que cada vez mais eu quero trazer aqui pra vocês. Meta financeira que falávamos de 2 dígitos. É isso, Aninha, dos 10k, né? Teve muita desconstrução do nosso processo pra cá. A Aninha foi minha cliente o ano passado. Pensa com todas as tretas que eu vivi de lá pra cá, né? Pra eu estar aqui hoje, foi muita desconstrução. Serviu em algum nível pra eu me desenvolver, pra eu acreditar mais no meu potencial, pra eu soltar o controle, aprender a navegar na sabedoria da incerteza. Tudo serve pra gente. Tudo Deus tá nos preparando. A gente chama tudo que a gente passa, nada é em vão. Tudo tem um propósito. Mas quando a gente fala em alinhamento maior do nosso propósito, coisas que fizeram a gente chegar até aqui não vão mais servir. Aí para cada pessoa vai ser um processo diferente. E aí, gente, é isso. Quero saber quem tá assistindo aí a live, se fez sentido isso para vocês. Se teve algo que ressoou aí dentro de vocês, se vocês se identificaram. Como eu falei, avisei a live aí 30 minutos antes de começar. E foi uma guiança que eu recebi na meditação de hoje, que isso vai acontecer mais vezes, porque não é sobre só quem está aqui assistindo nesse momento, mas também um preparo meu
de algo que está acontecendo de transformação na minha vida. Então é para me desafiar, inclusive, a desapegar do número de pessoas que está assistindo, que também é um apego ao ego, né? Ficar focada ali no númerozinho de pessoas. Claro que a gente quer atingir um número maior de pessoas para conseguir transmitir tudo isso que a gente acredita, mas não é só sobre isso, é sobre o que a gente está sendo preparado para atingir mais pessoas, como nós estamos sendo preparados, né? E é isso. Vou deixar essa live salva hoje. E se vocês sentirem de compartilhar com alguém, faz muito sentido para mim, me identifiquei com muitas coisas, me ajudou muito, adorei, bom saber. Telzinho, fica aí. Caramba, o universo me trouxe para essas palavras, muito sentido na minha nova jornada, gratidão, me fico muito feliz em saber disso. Vou deixar a live salva, se quiser assistir ela inteira, tá? Vai estar disponível aí também. E é isso, minha gente, sempre um prazer e espero expandir cada vez mais a minha consciência para trazer a minha visão sobre o propósito de vida de uma forma cada vez mais alinhada com aquilo que é o propósito. Gratidão, Paola, estou vivendo essa transformação. Acho que a gente não está conectados por acaso, né, Edna? E eu fico muito feliz em saber que hoje está a leitura do Plano de Alma para ajudar outras pessoas a descobrirem quem de fato elas são e o propósito de vida delas, que não está só relacionado à carreira. A carreira é uma parte do que a gente veio viver aqui. O propósito fala muito mais, né, sobre toda a nossa jornada evolutiva e espiritual. Então foi um prazer, galera. Eu fico muito feliz em saber e ter essas palavras de vocês, esse retorno de vocês. E volto a falar, reitero, né? Se vocês sentirem de enviar essa live para alguém, vai ficar gravada ali no meu feed. Grande beijo, agora eu vou para um atendimento, receber um atendimento espiritual para esse alinhamento maior com a minha essência. Grande beijo.